Fala rapaziada, Arthur Agrelli falando. Nesse vídeo eu quero te falar como é que você consegue encontrar imóvel barato na Flórida. Fala rapaziada, muito bem-vindo, meu nome é Arthur Agrelli. Eu ensino brasileiros aqui nos Estados Unidos a saírem da relação, a sair do trabalho pesado e ganhar dinheiro com imóveis aqui nos Estados Unidos sem tirar um centavo do bolso. Exatamente foi isso que eu fiz desde 2016 e é isso que eu ensino aí a bastante brasileiro desde 2020, tá? Bem, o motivo desse vídeo aqui é para falar um pouquinho sobre imóveis na Flórida. Como é que você consegue encontrar imóveis baratos na Flórida? Por que eu tô falando da Flórida? Porque recentemente eu comecei a fazer muito negócio na Flórida e ganhar uma grana com esse tipo de negócio. E você pode estar pensando assim, pô Arthur, mas isso é um contra-intuitivo. Como é que você começa a fazer isso na Flórida agora que o mercado está extremamente aquecido, que tá todo mundo falando que não tem imóveis? Eu quero te falar um pouquinho como é que eu tenho feito para encontrar esses imóveis baratos na Flórida. Inclusive, eu fiz alguns vídeos falando sobre imóveis baratos aqui nos Estados Unidos de maneira geral. Se você quiser ver esse vídeo, eu deixei aqui em cima, clica lá e vai assistir, mas não agora, espera acabar esse vídeo, tá? Pois bem, como é que eu tenho feito para encontrar essas oportunidades na Flórida? Eu tenho pensado sobre como é que eu consigo encontrar vendedores que tenham uma motivação para me vender aquela casa mais barata. Não faz sentido no mercado que a gente está hoje, a gente conseguir pegar casas no mercado tradicional com um corretor muito barato. Inclusive nesse vídeo que eu acabei de falar que eu fiz, eu falo sobre isso. Não tem como você pegar casas com desconto na mão de corretor hoje. Isso é um fato, tá? Não tem como, você vai pegar e se pegar, vai estar com a margem muito apertada mesmo, tá? Obviamente tem exceções, mas via de regra é isso que vai acontecer. Então Arthur, como é que você tem feito para encontrar essas propriedades? Eu tenho feito o que eu gosto de chamar de engenharia reversa, que é o seguinte, eu sempre falo, você nunca vai conseguir pegar uma propriedade barata com o proprietário se ele não tiver com algum problema. Mais do que isso, se você não tiver como solucionar aquele problema daquela pessoa. Muitas vezes eu percebo bastante, né, quando eu estou disputando imóveis com outros investidores e pegando propriedade, muitas vezes quando eu perco aquela oportunidade eu não consigo pegar, eu perdi aquela oportunidade não porque eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu perdi aquela oportunidade porque chegou alguém primeiro do que eu e conseguiu gerar valor mais do que eu para aquele seller e encontrou uma solução para o dono da propriedade mais rápida do que eu. Simples assim. Essas pessoas que estão com problema, geralmente elas têm o que nós chamamos aqui de distress. E distress basicamente pode ser a casa com muitos problemas ou pode ser algum distress pessoal, né? Algum problema, alguma dor, ela está passando por alguma coisa que faz com que ela não possa vender a propriedade dela no mercado tradicional. Aí vai chegar um monte de realtor falando assim: isso não funciona, isso não é assim, aqui no mercado não funciona, blá 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 blá. A maioria desses realtors aí, se você é uma dessas pessoas, me perdoe, nunca comprou um imóvel na vida, se comprou foi para morar, não entende absolutamente nada de investimento, entende vender casa e vender sonho para quem quer morar, né, na casa dos sonhos, que é muito bacana, mas não é disso que a gente está falando, a gente está falando de investimento. Geralmente, a maioria das pessoas que falam que não é bem assim, se você perguntar para elas, elas nunca compraram nada, elas nunca fizeram nada, no máximo venderam para outras pessoas, elas são somente uma partezinha do sistema. Por exemplo, você pega um mecânico do carro de Fórmula 1, o mecânico conhece toda a estratégia do jogo, ele não conhece, ele sabe que ele vai fazer a parte dele, que é importante, é bom para a equipe, mas ele é uma peça do quebra-cabeça, ele não entende todo o quebra-cabeça. Quem é que entende o quebra-cabeça? É o piloto do carro. Por mais que ele não seja ali o cara que aperta o parafuso, ele entende se o carro tá pendendo para um lado para o outro, ele tá falando pro cara, o mecânico vai lá para arrumar o carro, ele tá dando os feedbacks ali e ele é o cara que pilota o carro. Então geralmente as pessoas que falam que não é bem assim é porque elas não estão pilotando o carro, elas são só uma peça. Então como é que a gente descobriu formas de conseguir encontrar essas pessoas, pegar casas com grande desconto? Eu vou usar alguns exemplos de propriedades na Flórida que nós estamos fechando agora, tá? 2 exemplos. O primeiro exemplo, você sabia que a Flórida concentra uma grande quantidade de pessoas idosas que vão para lá para se aposentar? Você sabia que a Flórida é o paraíso, né, dos velhinhos aí que nós amamos bastante? Pois é, vários deles saem do frio aqui de cima e vai lá pro sul, né, vai lá para Flórida para ficar no calor, para se aposentar. Essa é uma grande realidade. E nos últimos anos, nós passamos por um momento bastante conturbado aqui nos Estados Unidos e no mundo inteiro, que foi essa pandemia. E muita gente, infelizmente, faleceu. Muitos velhinhos faleceram. E aí a gente começou a pensar, se tem muitos velhinhos falecendo, será que se eu conseguir encontrar casas desses velhinhos ou dessas pessoas que são donas de propriedades, que têm uma idade certa avançada, será que algumas dessas casas, o dono dessa propriedade não faleceu agora, ano passado, ano retrasado, e está nesse processo aí, onde os filhos, os herdeiros, a esposa, o marido, o que é que seja, está naquele processo talvez de desfazer daquela propriedade? Pode acontecer. A gente está pegando agora um apartamento em Delray, em uma comunidade de 55 anos, mais que um dos apartamentos que a gente está tentando negociar foi exatamente o que aconteceu. Tinha uma senhorinha que vivia ali por anos, ela chegou a
falecer, a dona da propriedade está querendo vender a propriedade. Por quê? Porque naquele condomínio, lá naquela época que ela comprou, ela poderia alugar. Hoje eles criaram uma lei lá na associação que não pode mais alugar. E a dona do apartamento, ela não quer mais morar ali, ela mora em outro lugar, né? A pessoa que faleceu ali, ela era uma inquilina, por exemplo. Então a gente conseguiu encontrar o quê? Uma oportunidade muito boa, porque ela não pode nem alugar mais a propriedade. Então a gente está pegando a casa talvez com grande desconto, porque está no momento de negociar. Então a gente buscou o quê? Engenharia reversa. A gente fica, poxa, pessoas que talvez estejam falecendo, que têm uma certa idade, pelo que aconteceu aqui pela pandemia, talvez a gente consiga agregar valor para a família dessa pessoa, trazendo o conhecimento que a gente tem sobre o processo de probate, né? Quando alguém falece, tem que passar uma casa para outra pessoa, como é que a gente pode agregar valor para essas pessoas, explicar como é que é o processo, se colocar à disposição para ajudar e também falar, olha, eu compro a propriedade se vocês quiserem vender as propriedades. Esse é um tipo de propriedade que a gente encontrou bastante na Flórida, tá? Pessoas mais idosas, pessoas que têm as casas ali, que já tá bastante tempo morando naquela propriedade. E ó, as pessoas que moram há anos, 20, 30 anos nas propriedades, geralmente aquelas casas estão completamente desatualizadas, está dated, como a gente costuma dizer, né? Precisa de uma reformulação completa para que ela venha para o padrão 2022, 2023, o ano que você esteja assistindo esse vídeo. Então essas pessoas, elas não podem vender a casa primeiro pelo preço máximo de mercado, que nem são elas, se a dona da casa faleceu, são os filhos. Muitas vezes quem herda essa propriedade, muitas vezes tem um mortgage na casa, não tem o dinheiro para estar pagando mortgage, também não pode alugar as propriedades, às vezes nem tem interesse em alugar, né? Às vezes tem problema de família, o pai e o filho não se falavam, o pai faleceu, a casa ficou, os filhos não têm interesse na propriedade. Então, são situações onde você pode aí ter uma boa oportunidade de solucionar um problema dessa pessoa e ao mesmo tempo pegar um bom imóvel. Arthur, essa pessoa poderia botar no mercado, ela não precisa de vocês, ela não tem nenhum problema, nenhum distress, ela pode vender pelo preço máximo de mercado. Perfeito, essa não é a pessoa que nós estamos falando aqui. Essa não é a pessoa que nós estamos nos referindo sobre encontrar essas oportunidades. Lembre-se, eu falar de encontrar casas baratas não significa de você bater na porta toda hora e toda hora todo mundo falar sim. Na verdade é o contrário. Você recebe muito mais não para receber um sim. E é o normal. E cada não que a gente recebe, a gente fica feliz. Por quê? Se eu tenho uma média de 12 nãos para um sim, se eu tô no tipo não 5, eu vou torcer para receber meus outros nãos até chegar meu não 12, porque eu sei que a minha média, a cada 12 nãos eu recebo uma propriedade. Esse é o pensamento, tá? Se você não tem esse pensamento, provavelmente você não vai encontrar casas baratas. Por quê? Porque você precisa fazer esse esforço de encontrar essas propriedades. Eu te mostrando o caminho. Segunda forma aqui na Flórida que nós percebemos bastante, muita gente se mudando de um estado para o outro e também divórcio. E vamos falar um pouco de divórcio. Aconteceu muito divórcio aqui nessa pandemia também por conta da pandemia. É uma característica, é um fato. Uma casa que nós fechamos agora lá em Northport, inclusive eu fiz um vídeo sobre essa casa, tá aqui em cima, clica lá para assistir. Esse vídeo nós pegamos a propriedade de $356 mil e a casa vale $530 mil na Flórida e foi agora, esse ano, no meio de 2022, no mercado mais aquecido, uma margem gigantesca nesse negócio. A gente repassou essa propriedade por $385 mil para o investidor que queria comprar. Pegamos por 356, passamos por 385, porque essa pessoa ainda ia gastar uns 30 mil, 35 mil dólares mais ou menos. Acredito que uns 30 mil para reformar, ia gastar uns 400 e um pouquinho. A casa valia 500 e tantos mil, 530 mil, ele tinha mais de 100 mil dólares de margem de lucro. Foi agora, no meio de um mercado mais aquecido, porque o dono da casa se divorciou da esposa há alguns anos atrás, estava num problema gigante. Uma das pessoas morava na propriedade, a casa ficou toda jogada, ficou toda suja, cheia de cocô de cachorro, um monte de problema, e a gente conseguiu solucionar o problema dessa pessoa, porque o seller não queria vender com o corretor, porque ele tinha vergonha de deixar as pessoas entrarem na casa pelo tanto de cocô que tinha espalhado na casa inteira de cachorro. Já não tinha carpete, já não tinha um monte de coisa. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, acabei de falar, tá aqui de novo aqui em cima pra você. Resumindo aqui, na Flórida, e isso se aplica a outros locais também, eu tô falando da Flórida porque foram 2 negócios que nós acabamos de fechar na Flórida, e tem um terceiro que a gente tá fechando agora, e um quarto também que a gente tá fechando, mas eu nem vou falar aqui porque não fechou ainda. As características daquele local e do que tá acontecendo atualmente nos permite pensar em qual é o problema que tá acontecendo? Como é que eu consigo solucionar aquele problema? Eu sou a solução para aquele seller, para aquele vendedor? Se eu sou, eu posso agregar valor para aquela pessoa, eu tenho conhecimento para fazer aquilo, porque muitas vezes você passa pela oportunidade e você vê o cavalo passando selado e não sabe o que fazer, muitas vezes nem vê o cavalo passar selado. Por isso que a gente ensina muito aos nossos alunos do curso Investidor Rei, como é que você identifica essas oportunidades, como é que você sabe ser um bom negócio, como é que você fala com o dono da propriedade, como é que você entende que essa pessoa está motivada, como é que você fala para ela e mostra para ela a sua proposta ao ponto de que ela aceite a sua proposta e você pegar uma casa com grande desconto.
exatamente isso que a gente ensina no curso Investidor Rei. Se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, clica aqui em cima nesse link lá, vai lá no nosso site. Eu não sei se nesse momento aqui que você está me vendo as inscrições estão abertas ou fechadas. Agora que eu tô gravando tá fechada, mas eu não sei quando você tá me assistindo, talvez esteja aberta. Então clica nesse link aqui, vai lá no site, dá uma olhada e se inscreve ou deixa teu nome na lista de espera para a próxima turma. Se você quiser aprender como encontrar essas oportunidades de imóveis baratos lá na Flórida, em qualquer local dos Estados Unidos, aprender a falar com os proprietários, aprender a ganhar dinheiro sem tirar um centavo do bolso. E o melhor, tudo que eu falei para você sobre essas casas que eu encontrei na Flórida, nós ganhamos em uma propriedade $28 mil sem tirar um centavo do bolso, que é essa casa do cocô de cachorro. Nós estamos agora fazendo outro negócio onde vai gerar mais ou menos $21 mil nesse apartamento de Delray Beach sem tirar um centavo do bolso. E qual a parte melhor disso? É que todos esses negócios eu tive envolvimento e participação dos meus alunos. Nesses 2 negócios eu tive 3 alunos e cada um desses alunos vai ganhar mais ou menos na média $10 mil, porque é 9.900 e um quebradinho, tá? Então $10 mil praticamente cada um desses alunos está ganhando. E qual é o melhor? O melhor é eu estou pegando um bom imóvel, eu estou ganhando dinheiro com isso, mas melhor do que ganhar sozinho é ganhar com alguém, ajudar alguém, e muito melhor quando esse alguém é seu aluno, porque a gente consegue ali validar o curso na prática, porque né, não tem graça a pessoa só estudar e não praticar e não ganhar dinheiro com esse negócio, tá? Esse era o vídeo que eu queria te falar sobre algumas maneiras de você encontrar esses imóveis na Flórida. São as maneiras que eu tenho utilizado agora nesse momento. Eu tenho certeza que se você fizer a mesma coisa e pensar da mesma maneira, você vai começar a encontrar oportunidades aqui nos Estados Unidos, na Flórida, e ganhar uma boa grana com isso, tá? Se você curtiu esse vídeo, fala aqui embaixo pra mim o que você achou, e eu vou deixar aqui, ó, no final desse vídeo, o vídeo da casa da Flórida, o vídeo da casa do cocô de cachorro, ó. Clica aqui pra assistir, e eu vou colocar aqui um outro vídeo sobre você entender se existe imóvel barato ainda nos Estados Unidos nesse ano. Te vejo no próximo vídeo. Forte abraço.